Quem sou eu? Quem somos nós? Os pescadores chegando agora, ó. Eles passaram por mim. Tão bonitinhos, né? Ó. Que lindos, com o barquinho deles de alumínio, motorzinho. Eles estão se divertindo. Estão vendo onde vão pescar. E vieram aí do mar aberto. Por esse canal aqui, ó. Quem sou eu? Quem somos nós? Quem você é? É possível a gente reconhecer isso e observar isso por um único caminho possível, e não há outro, não tem atalhos, para dentro de nós mesmos. Toda a humanidade precisa disso. É a partir de cada um de nós que deixarmos esse compromisso com nós mesmos, de conhecermos que somos Deus, que somos Brahma. Todas essas guerras, todas essas misérias, todas essas distinções, todas essas separações, todas essas dualidades, tudo é Brahma. Tudo é Brahma. Eu sou Brahma, você é Brahma. Por mais que nós atribuímos que este mundo aqui é uma Matrix, uma caverna de Platão iluminada, como os filósofos gostam de falar, Sócrates, Platão falou do mundo das ideias, ainda assim, e todas as religiões, elas deveriam se unir. Mas me parece que cada uma quer puxar a sardinha do seu próprio ego e pela vaidade quer se empenhar numa pequena soberba. Vaidade é vaidade. E que quer se sobrepor, à relação humana, política, filosófica, científica, artística e religiosa. Nada disso vai transformar a gente em um ser humano melhor, porque não precisamos em melhorar em nada.
Porque quando a gente pensa em melhorar, nós pensamos para alguém melhorar. E aí eu pergunto a você, quem é este alguém que quer melhorar? Como ser humano. Porque essa atribuição de humano que te digo que sou, reflete e indaga assertivamente quem sou eu? Eu não sou esta matéria. Eu não sou este corpo. Não há nada que precisa ser melhorado no que já está funcionando. E bem. Porque também quando deixar de funcionar bem, graças eu vou dar pelo mesmo aspecto. Eu sou eterno. Quantas vezes eu não fiquei doente, senti dor? Nunca quebrei um membro físico deste corpo. Mas quando eu digo que nunca quebrei, eu falo conscientemente da consciência eterna que fala que este corpo é só um veículo para esta consciência que vos fala. Converse com você. Eu preciso dessa comunicação através desse corpo, que não sou eu. O nome que vocês me chamam nas redes sociais de Reinaldo é uma atribuição egóica. Minha mãe é que colocou pelo ego dela. Não foi pelo meu, porque eu não escolhi o meu nome. Eu não tinha ainda a consciência de uma separalidade, de uma dualidade. Quando nós estamos no ventre de nossas mães, sendo gerado, um cérebro formado, porque assim, a fecundação ocorre a partir do embrionário unicelular. Espermatozoide correndo, milhões, freneticamente, já começa uma multidão aí, né? Espetáculo, uma multidão, que nem sapinhos girinos lá, né? Os girinos, isso tudo é sapinho. Só um vai fecundar. Quando não, ocorre fecundação aí de gêmeos, trigêmeos. Aí o pessoal, pelo amor de Deus, para um pouco aí. É muito. É o milagre da vida. Então nós não sabemos a quem nós nos identificamos. E por nós não sabermos dessa identidade, é que a gente procura por esta outra identidade fora dessa matéria. E aí quando você pensa em que está procurando algo fora de você, esta felicidade já está em você. Compreende? Estado de ser feliz e quietude, há um controle sobre o que eu tenho, daquilo que eu preciso só controlar pela consciência. Mas de quem eu estou falando? Quem sou eu? Eu sou consciência, que tenho uma mente com 70 mil pensamentos que eu não observo, mas eu devo observar a mente quando nós nos encontramos no estado de quietude.
Lá vão os pescadorzinhos. Lá vão os do barquinho, ó, pro alto mar. Eu acho que vocês conseguem visualizá-los. Veja só, isso aqui é uma paisagem, gente. Olha, de verdade, tudo que está acontecendo. Duas consciências ali. Tem mais uma, mais outra lá, acolá. Tem mais um ali perto do barco. E tantas outras que estão nesses prédios. E nestes aqui que estão trabalhando. Porque também escuto sons. Não só das ondas do mar, como também eu escuto sons da construção civil e de todos que anseiam por conhecer este mar dentro de si mesmos. Vou fazer uma analogia, uma simbologia. Todos nós somos rios desaguando no mar. Todos. O oceano é Deus. Só que este oceano, que é Deus, curioso, é você. Você faz parte da mesma essência desta fonte infinita. É por isso que a maioria de nós, seres humanos, nós não compreendemos como funcionamos, quem somos, de onde viemos, para onde iremos. Essas respostas, essas lacunas, essas dúvidas, não nos dá nenhuma certeza e razão nenhuma de não querer nos conhecer profundamente. Estou abaixando aqui que estou pegando esses lixos, tá, gente? Estou na praia aqui, na minha praia, Porto Belo. Então, não há desculpa para nós não nos conhecermos, nós não buscarmos pelo esse nosso eu, essa identidade que de fato somos. Uma identidade que não tem... Olha que curioso. Ele não é o corpo, mas ele tem um corpo. Ele não é o nome, mas ele tem um nome. Ele não é o ego. Aí as pessoas dizem, mas ele não tem um ego, o ego tem que morrer. Tem que matar o ego. Tem que dissolver o ego. Nada disso. A Advaita Vedanta não diz isso. Nós somos unidade. E ninguém é separado, nem o próprio ego de mim. É por isso que a gente tem dificuldade de entender a Atma Vichara, o autoconhecimento. Compreender que você é Deus, que você tem uma consciência plena com todo o universo e tudo em sua volta, tudo faz parte de uma união, que é você mesmo. Então, se você já tem consciência que tudo isso é união, nem o próprio ego, que ainda está habitado nesta matéria, morreu. Ele não necessariamente precisa morrer. Ele precisa só ser
o servo da consciência. E aí, quando ele passa a ser servo da consciência, a consciência é o seu mestre. E aí nasce o despertar da consciência. Começa a luz aqui, ó, sobre a minha cabeça. Afasto, ó. Olha ela lá. Sobre a tua também. Sobre as nossas cabeças. É através do cérebro que nós temos todas as conexões. Eu posso falar glândula pineal, posso falar... Nós temos a conexão, sim, com tudo isso. Mas nenhum dogma, nenhuma bruxaria, nenhuma religião e nenhuma qualquer ciência que podemos atribuir Deus a ela, a nós mesmos, todas elas, em vez de nos ajudar, elas só perturbam mais a cabeça da gente. Eu ainda estou falando de cérebro, tá? É por isso que todo mundo está muito perturbado da cabeça. Mestre Gualberto fala sobre isso. Mas o mestre também, Alexandre Magno, já falou a mesma coisa. Se é que esta cabeça não falhe a memória desta matéria. Nós teremos sempre ego. A ideia de um dragão, um cavalo branco e um soldado romano com uma lança, símbolo de um guerreiro que simbolizava Roma, o império, o poder, e o cavalo branco, né? O cavalo branco é o quê? É a consciência? Não. O cavalo branco é o corpo. Quem está com a lança é o São Jorge. Mas não é para matar o dragão. O dragão que tem dentro de cada um de nós, com os 4 elementos que simbolizam São Jorge, e filosoficamente eu falo para vocês, será mais umas palavras, blá, 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 blá. Eu já sei, todo mundo sabe, nós temos 4 elementos, fogo, água, terra, misticismo daqui, teosofia dali, filosofia de Platão daqui, Heráclito, pré-socrático, vamos falar dos egípcios, de Atlantes, vamos falar também até dos templários, chega. Caibalho, Hermes Trismegisto, chega. Bíblia Sagrada, Evangelho de Lucas, João, chega. Apocalipse, Gênesis, filosofia, teosofia, ciência, de todos os tipos de conhecimentos que você possa atribuir. Chega. Eu estou no processo de desaprender, gente. É por isso que eu falo, eu quero desaprender. E eu estou com 56 anos de idade, que agora compreendi realmente o porquê do estado de iluminação espiritual ocorre com muitas pessoas e ocorre agora comigo.
eu me sinto no estado de graça. De ser tão grato por esta vida linda que a minha mãe e meu pai tiveram, ainda que para eles não foram tão lindos assim. Cada um com seus egos, mas se não fosse os pais deles também com os egos deles, os pais dos meus pais, dos pais dos pais, eu não sei nem quem é o meu 100º avô, se é, ele aconteceu, mas para eu estar aqui, para falar dele, ele surgiu lá e ele está aqui agora. Consciência. Todos nós somos nós mesmos. Somos consciência. Nós somos pura consciência cristalina, divina. Só que uns não estão próprios de si mesmos para dar o primeiro passo ao autoconhecimento, a autoinquirição, a autoinvestigação de quem você é de verdade. Só há esse caminho que cobre qualquer outro intelecto no mundo, qualquer outro, não interessa. Eu estou te falando, pode ser o Papa, pode ser o astronauta Louis Armstrong, pode ser o cantor mais famoso, Roberto Carlos, no Brasil, pode ser o mestre Gualberto no Brasil, pode ser o Muji lá na Inglaterra, mas lá em Portugal. Poderia ser o Paul Bruton, poderia ser também o Robert Adams, poderia ser e tantos outros mestres, seres humanos, que eles despertaram a consciência deles com esse propósito de dar o primeiro passo para dentro de si. Se a gente não fizer isso, de verdade, com serenidade, com nós mesmos, porque não tem como a gente negar a nós mesmos. Não dá. Nós não podemos negar a nós mesmos. Tem que se perguntar todo dia, quem sou eu? Sim, eu sei quem sou. Aí as pessoas falam, eu não tenho mais ego. Grande equívoco de soberba, porque nem a própria sabedoria chega a uma petulância de ter criado. Se está tudo aí, o ego, pensamento, se todo mundo criou todo mundo, o ego está aí para quê? Para experimentar, gente. É para isso que ele serve. Para ele fazer a distinção das coisas. Mas é para isso que ele serve. Mas para aí, mas o ego faz isso sozinho? Não, ele precisa de uma matéria. Porque os olhos enxergam de cabeça para baixo e essa informação de cabeça para baixo é convertida no cérebro para que então a distorção do espelho possa ser refletida de verdade. Este que vos fala é o Reinaldo. José Souza de Carvalho,
1,75 m. ...56 anos. Aí eu vou dizer, sem ego? Não. Porque se eu sei que eu sou também ego, logo tenho uma identidade egóica. Aí eu pergunto, quem identificou isso? Que era uma identidade egóica, criada pelo pensamento. Alguém que já existia, claro. Porque só quem existe e é eterno criou até o ego para experienciar o mundo, o planeta Terra. É por isso que a gente faz distinção de cores. Eu gostei daquele cara, ele é bonitão. Ah, mas eu não gostei desse. A gente julga tudo pela aparência material. Não tem nada de divino nisso. Mas tem. É divino, é Brahma, tudo é Brahma. O certo e o errado, o justo e o injusto, bem e o mal. Não há dualidade. Nós somos todo esse emaralhado de coisas, misturado. Vou dar um exemplo agora. Nós somos isso aqui, ó. Ah, vejo tanto saco que eu fico incomodado. Vou colocar ali, vamos ver se... Aqui, ó. Pelo menos está aqui. Eu poderia pegar a água lá no mar e fazer a mesma analogia. Mas a areia da praia é o suficiente para dizer, ó, nós somos isso aqui, ó. Ó. E se nós somos isso, dá para encontrar aonde eu joguei o que saiu da minha mão aqui agora? Aonde está exatamente aquela areia que estava na palma da minha mão? Não dá. Ela se misturou. Porque, na verdade, ela é parte de um todo. Ela não se separa da praia. Ainda que os grãos sejam levados pelo vento, eles vão parar lá em outras praias. Principalmente nos lençóis maranhenses, desertos. Tudo é fluidificamente correto, perfeito, único e inseparável. Quem sou eu? Eu sou imutável. Eu sou eterno. Eu não nasci e nem morri. Então, se eu sou eterno, como é que a gente nasce e morre? Na matéria. Porque nós somos eternos, é por isso. Não existe inferno. Por isso que Jesus falou para Dimas na cruz, quando Dimas falou, Senhor, perdoar ele porque ele não sabe o que está dizendo. O Senhor não fez nada, nós que merecemos esse castigo, tal, papapá. Senhor, tenha misericórdia de mim. Não me deixa de fora do teu reino. Não foi assim? O que Jesus Cristo na cruz falou? Sananda. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje, agora, hoje é agora. Jesus poderia ter dito para ele assim, Dimas, tu já estás comigo. Pronto! Bingo!
Acabou. É isso que ele quis dizer. Já estás comigo. O Cristo que há dentro de cada um de nós precisa ser despertado pelo ego. Peraí. Pelo ego? Não é a personalidade da pessoa? O ego é a psique, é personalidade. O ego é só uma psique, é só uma personalidade, é só um pensamento, é só uma ilusão, é só uma criação, é só uma fantasia. E se o ego é tudo isso, para que vai dar bola para uma coisa que não existe? Agora a consciência não é eterna? Então a consciência sendo eterna, ela vai estar preocupada se tem dinheiro, se tem comida, se tem bebida. Obviamente, ela pode se preocupar em relação ao próprio corpo, mas não necessariamente como se fosse os desejos dessa carne fossem as coisas mais importantes do que o próprio alimento espiritual. Por isso que Jesus dizia, nem só de pão vive o homem, mas de toda a consciência que emana de dentro de si próprio, que é Deus. Deus emana esse amor por nós. Se Deus é amor, eu sou o amor. Olha que responsabilidade, eu preciso ser amor na prática, no momento em que preciso estar sempre sendo observado. Sananda observava ele mesmo 24 horas, orar e vigiar, e era isso que ele fazia com ele mesmo, com os pensamentos dele. Ele vivia em Atma Vichara, real meditação, como o mestre Gualberto fala, Gnana, Yoga. Ele praticava Gnana Yoga, Jesus Cristo, andando, parado, calado. Imagina quantas palavras de Jesus, quando Jesus chamou. Eu fico imaginando que se eu tivesse próximo do mestre Sananda, eu tenho consciência que eu ficaria muito calado, só observando ele. Porque a gente descobre quando a gente é mestre de nós mesmos, quando a gente tem certeza quem somos nós. Eu tenho a plena e a convicção, certeza de que sou eterno. Ninguém mais tira isso. Essa consciência iluminou-se. Mas ainda tem muito que aprender. Porque mesmo sendo despertada, não há uma vanglória nisso, apenas uma precaução. São novos estágios de aprendizados que com 56 anos de idade até os meus 63, eu terei que estar me lapidando mais ainda. Essa autolapidação
como a filosofia fala. Nós podemos se autolapidar. A Advaita Vedanta é autolapidação. A Advaita Vedanta, a ciência divina, antes de Buda, antes de Jesus Cristo existirem, ela já estava. É um presente. É um presente da consciência para nos dar a estas consciências, 8 bilhões, oportunidade de experimentar o planeta, a vida, fazer parte de todas essas atribuições que nós não queremos largar quando se trata de matéria, dinheiro, prazer, luxúria, grana, pá, não leva nada. Muitos de nós até acreditamos e concordamos e dizemos, é verdade, mas nós não temos consciência disso. Pode perceber. As pessoas só falam verdade da boca para fora. Porque assim, virou a esquina, ela já mudou de ideia. Ela já esqueceu o que ela tinha dito. A palavra verdade para ela é uma espécie de máscara, né? Para transformar ela numa coisa que ela é de fato. Ela é o próprio ator da sua vida, a atriz de sua própria vida. Eu sou o ator da minha própria existência. Estou aqui formado, matéria. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E também está lá essas atribuições bíblicas. Sou eu também, é você também, é todos. Quando nós percebermos que nós somos amor, que nós somos felicidade, quietude, nós teremos um domínio total de nós mesmos. E aí não teríamos mais dissensões, brigas, não teríamos mais guerras, mortes, misérias, por causa de dinheiro, ganância, atribuição de capitalismo, comunismo. Isso é tudo bobagem. James Webb está aí tirando foto de cérebros espetacularmente de galáxias. Tem um Pai Nosso que eu vou, Marco. Tem um Pai Nosso aí, que é um Pai Nosso, eu acho que é do podcast Casa da Sabedoria, uma coisa assim. Foi elaborado em cima do Pai Nosso mesmo, na oração aí, ensinada por Sananda. O espetáculo de discernimento, de autoconhecimento numa oração que é verdadeira. As pessoas deviam ler, as pessoas deviam aprender a fazer essa oração do jeito como está. Eu vou gravar uma hora, vou trazer no papel e vou fazer aqui para vocês aqui no Reinaldo. Ei, faça agora. Ei, agora faça. Está feito. Assim seja. Por todo o universo. E para sempre. Como diz o Buzz Lightyear, Toy Story. I love this movie.
Yes. Walt Disney Pictures. Pixar. Yes. Pixar. Ao infinito e além. Eu acho que eu falaria em inglês The universe beyond. Beyond. Ou beyond. Beyond. Universo e além. Eu colocaria esta tradução, seria mais apropriada do que falar infinity. Mas o que é o infinito? Aí a pessoa diz, o universo. A vida é infinita. A vida eterna. Sananda nos prometeu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de si mesmo. Se vós permanecerdes nos meus ensinamentos, vós então sereis livres. E conhecereis a verdade. E estes ensinamentos que praticares vos libertará. As pessoas confundem conhecer a verdade em decorar números de passagens bíblicas, cantarolando, gritando. Estão tentando fazer. Estão ali, como o rio, o rio para desaguar aqui no mar, ele tem obstáculos. São essas religiões, todas, sem exceção. Todos os dogmas e religiões, já falei. Tudo. Faz parte de tudo isso. Sejam felizes, tornam-se amor de verdade. Quando eu falo sejam felizes, é de ser, é de estar feliz, é ser feliz, eternamente feliz, porque eu sou uma consciência divina e tenho plena convicção de que sou Deus na Terra. Com esta carcaça aqui, que muitos egoicamente podem gostar ou não gostar, mas indiferentemente eu não atribuo nenhuma culpa a eles por eles me julgarem, conforme eles enxergam em mim o que eles querem. A única coisa que me interessa é como eu me enxergo. Quem sou eu? Aí é que começa a vida eterna. E tudo começa a acontecer, e tudo começa a fluir naturalmente. E tudo começa a prosperar, a tua vida começa a melhorar. Porque você começa a entender que todas as atribuições de cocriação, de criações, vós sois Deus, blá 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 blá. Gente, nós temos que nos desapegar da matéria. Uma vez que você desapegar da matéria, você tem consciência de que nada mais você precisa. Você já é eterno. A graça te basta. A graça de quem? Do Cristo. O Cristo que habita dentro de você, que agora vos fala, que habita dentro de mim. Pode. Jesus controlou o ego dele, sim. Teve um momento que ele ficou lá irritadíssimo. Foi ou não foi o ego dele?
lá no templo, pegou o chicote, derrubou, quebrou a banca de todo mundo. Ele estava indignado já. A consciência dele desceu. Porque Jesus só vivia na consciência aqui em cima, ó. Atma Vichara. 24 horas em real meditação. Consciente de tudo. O tempo todo. E aí você cocria o que você quiser. Quantas vezes você quiser. Aí o cara vem, mas isso é uma ilusão. Ilusão por ilusão. Cada um tem um sonho que quer. Não é verdade? Ilusão por ilusão, cada um tem um sonho que quer sonhar. Porque quando a gente dorme, a matéria, ela está lá, inanimada, respirando. O coração batendo, o cérebro ligado. O cérebro não desliga, não. Ele entra num estágio zen de dormir profundamente. E quando ele entra em profundo sono, esse é o estado de ser da consciência. Você não sonha. Você não sente nada. Você não atribui nada. Você só percebe as coisas, sente as coisas, vive as coisas, observa as coisas, sem atribuir a elas nada que você está vendo. As coisas. As coisas. Basta observar sem dar nome às coisas. E aí você consegue entender. Isso é para tudo, tá, gente? É para dinheiro, é para beleza física, intelectual. O ego ele atrapalha muito. Ele é o vilão. Ele é uma fraude. Ele é uma ilusão. E veja bem, se nós nos apegarmos a ele, porque nós nos identificamos com o corpo, e aí nós não somos mais nós, consciência. Passa a ser só um corpo com um pensamento egóico que pensa que é o ser. E a consciência desta pessoa está adormecida. Então ela pensa que é aí, por isso que ela tem medo de morrer, por isso que ela tem medo do amanhã, que ela prospecta o futuro. Ah, será que eu vou ter dinheiro amanhã para pagar a conta? Será que eu vou ter comida amanhã para comer? Jesus falou isso, deixa o dia, cuida do dia de hoje. Ele deu os sinais dos pássaros lá, ele falou sobre os passarinhos. Tá tudo lá. Mas transformar isso em literatura e conceito teológico, filosófico, teosófico e não praticar não serve para nada. O autoconhecimento é que vai fazer você mudar, não é uma igreja, não é o conhecimento de fora, é o conhecimento de dentro de você mesmo que vai te transformar. Garanto que quanto mais você descobre aqui fora, mais ignorante você se torna. E mais estúpido e tolo e cego fica. Eu quero é desaprender, eu já não preciso de tanta coisa. De verdade, gente. De verdade, de verdade.
Mas se tiver que aprender, eu tenho que aprender, não tenho? Tenho que aprender, eu estou na matéria, tenho que aprender. Atracar um barco, um veleiro, eu tenho que aprender a navegar, eu tenho que aprender a ancorar, eu tenho que aprender a olhar o barco interior e ver as ferramentas necessárias que eu preciso. Eu preciso saber navegar na escuridão, no lumiar de uma noite totalmente estrelada, onde eu vejo partes da Via Láctea e da imensidão de todo o cosmos, aonde os meus olhos podem alcançar, mas quem sabe com um binóculo, hein? Ou então pegar um aparelho que também tem que saber manipular, que é um telescópio, tu parar no momento exato em que tu está em alto mar, não tem vento, porque tem isso também em alto mar, não tem terra para lugar nenhum, tu tá ali, no mar paradão. E ali você vê as estrelas como ninguém no mundo vê, poucos podem ver. E aí tu pode colocar um telescópio que é um Angertron, acho que é isso aí, Angertron. Ele busca para você a Via Láctea que você quiser. Desculpa, a galáxia que você quiser. A Via Láctea é só uma, não tem outra. Andrômeda também não tem outra. A NGZK, sei lá, também, nome tal, também não tem outra. E nós também somos assim, não tem outra matéria igual a essa que vos fala. Nem as que estão me ouvindo também. São únicas em todo esse cosmos. Como as areias da praia, são únicas. Nenhum grão é igual ao outro, por incrível que pareça. Mas estão lá tudo misturado. Não dá agora para tu encontrar quem são. Eu acho que o despertar da consciência, desse achismo meu, obviamente, do pensar, é essa autoprocura de si mesmo, de buscar saber quem você é de verdade. Se cada um de nós, neste mundão lindo que temos, buscasse esse autoconhecimento, o mundo não seria melhor? Eu não tenho a menor dúvida que sim. O problema é que a humanidade está sempre esperando um rei para salvar, está sempre esperando um mestre para guiá-los, está sempre esperando um Bonaparte para libertar-se, está sempre esperando um Jesus, o Messias, para libertar a Judéia da coroa de César. Então tem sempre uma atribuição que eu posso te dizer claramente. O mundo ficaria muito melhor se o mundo interno de cada um de nós fosse conhecido por nós mesmos e transformado dentro de nós mesmos este verdadeiro espetáculo da vida, que é essa pedra bruta, ignorante, que passa a ser consciente e tem tanta plena consciência da vida e se auto-atribui Deus a si próprio, mas sem nenhuma vantagem ou desvantagem ou a alusão de promoção, porque isso é a verdade. A verdade por si só não precisa se sobrepor a ela mesma. Compreendem o que eu quero dizer? É por isso. Ficando por aqui, um beijo de luz para todos. Faça a autoinvestigação de vocês mesmos. Sabe,
Joel Goldsmith fez essa procura com Ramana Maharshi. Depois Robert Adams também conheceu Joel Goldsmith. Joel Goldsmith curava as pessoas. E cura mesmo, gente. Mas a cura tem que ser... A cura tem que ser através do entendimento, da compreensão. Eram 10 leprosos. Os 10 foram curados por Jesus. Mas um, ele obedeceu o que Jesus fez. Vai até o templo, vai diante do sacerdócio, confesse os teus pecados consigo mesmo. Presta atenção, o leproso era proibido de entrar dentro do templo de Salomão, sabia disso? Ele era considerado impuro. As mulheres também que menstruavam não podiam entrar. Imagine aquela que foi curada pelo fluxo sanguíneo só de tocar na roupa de Sananda. Consciência pura. De mim saiu virtude, consciência. Jesus falou com ela depois. Senhor, eu para esta nação era condenada e sou impura. E eu, por ser impura, eu não poderia sequer tocar na tua matéria humana, física. Ninguém, Senhor, quer se aproximar de mim, mas só Tu está dentro de mim. Imagina o pensamento dela. Tu já está habitando dentro de mim, Senhor. Tu já é o Cristo dentro de mim, Senhor. E nessa autoinvocação de Deus para dentro dela mesma, Deus dentro dela, despertou. Por quê? Porque jazia parece que 12 anos de sofrimento e ela tinha gasto quase toda a fortuna dela. Aliás, ela gastou tudo. Ela só não vendeu a casa, porque ela não teria onde morar. E olha que por coincidência, é justamente nesta rua, por esta praça, porque era uma multidão, que ela falou, que ela pensou. Talvez ela tivesse, sabe aonde? Na rua mesmo, porque ela foi buscando mais as pessoas. Mas ela poderia também estar na janela da casa dela imunda. E todo mundo sabe que ela ali, ela estava com fluxo sanguíneo. Olha a mulher do fluxo sanguíneo. Ninguém queria se aproximar nem da casa dela, mas Jesus passou. Assim como ele foi também cear na casa de Zaqueu. Então eu vou numa interpretação um pouco mais poética, que imagina ela um becozinho e Jesus passou por ali. E todos que estavam perto dele tiveram que ficar por trás dele. E aí ela tocou na roupa dele. Lindo também, né, esse cenário? Mas certamente ele iria falar com ela, como ele falou com Zaqueu.
se ele estivesse passando nessa ruazinha dela. Então, todo fato ocorrido e descrito que está nas escrituras, algumas modificações, por copistas, obviamente, mas aqui nós temos o suficiente para compreender Sananda. Consciência pura e divina. Só de tocar na roupa dele, tu é curado. Imagine na própria matéria. É por isso que ele negou a própria matéria, ele negou a si mesmo, ele negou o próprio ego, ele negou tudo. Vou preparar aqui, tá? Que eu vou para casa que tá frio. É isso, gente. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Obrigado por tudo. Mais uma vez. Gratidão. Vida. Que somos.